Dia, bom dia! Hoje é dia de live e hoje temos convidada Mariana Gelais, mentora de carreira. Hoje a gente vai falar sobre como se preparar para uma entrevista. O que significa isso? Para mim é quase um meme. Eu sempre falo para todo mundo: se prepara para a entrevista, se prepara para a entrevista. E o que significa isso? Se preparar para uma entrevista, né? Como se prepara para uma entrevista? Então, hoje eu e a Mariana vamos falar sobre esse assunto aqui, como se preparar para uma entrevista, como brilhar numa entrevista. Oi, bom Muito dia. Tudo dia. bem? Espero que dê tempo de falar de tudo, senão a gente marca uma parte 2 também. Eu já acho que a gente tem que marcar a parte 2 porque conteúdo e assunto não falta, né, Mari? A gente pode ajudar tanto as pessoas, a gente tem tanto para contribuir aí, e eu sempre falo isso, eu não posso guardar todo o meu conhecimento para mim, enquanto tem tanta gente aí precisando de ajuda, que não sabe fazer um currículo, que não sabe botar numa entrevista, não sabe o que fala numa entrevista, perdendo oportunidade, porque deixa de falar algumas coisas ou fala coisas que não devem ser ditas, e acaba Sim. perdendo a oportunidade da vida, né? Porque a entrevista é a oportunidade da vida para quem está Para pronto, né? quem não me conhece, Tana, a gente se conheceu, né, numa empresa que a gente trabalhava de óleo e gás, e quando a Tana me conheceu, eu estava exatamente trabalhando com recrutamento de seleção. Mas eu não sei se você sabe, Tana, inclusive, eu já trabalhava com recrutamento de seleção lá desde 2014, né? No meu primeiro estágio, na verdade. No meu primeiro estágio, o desafio já era esse, assim, eu quero que você conduza sozinha as dinâmicas de grupo. Então, porque a estagiária que estava lá há 2 anos, ela já conduzia sozinha as dinâmicas. Então, meu primeiro desafio foi contratar operadores de telemarketing, né? E era muito volume, telemarketing é rotatividade muito alta. Então, eu já comecei desde 2014 com recrutamento, mas também trabalhei com outras posições, de óleo e gás, engenharia, enfim, desde estagiário até perfil mais sênior, né? Então, só um pouquinho do meu resumo. O que você precisa ter como mindset, né? É que uma entrevista de emprego, né, um processo seletivo, ele é uma via de mão dupla, ou seja, não é só o recrutador ou o gestor da vaga que escolhe, tá? Que aprova. Você também, como candidato, precisa escolher a empresa, a vaga, né? A cultura da empresa, aonde você vai estar ali entrando. Então, primeira coisa, mindset, né? Eu preciso escolher também. Isso significa que você precisa ser uma pessoa curiosa, que pergunte, que tenha dúvidas, né? A probabilidade de você ser bem-sucedido numa entrevista, quando você demonstra que você é curioso, que você tira dúvidas, que você tem perguntas, isso demonstra que você está interessado, que você é uma pessoa curiosa e que você pesquisou sobre a empresa, sobre a vaga, que você de fato tem interesse em conhecer ali sobre a empresa, né? Então, antes da entrevista, eu montei aqui alguns tópicos de como treinar, de como se preparar antes da entrevista e durante a entrevista. Mas antes da entrevista, né? Primeiro tópico, né? Como eu falei, você também precisa escolher. Então, isso significa que, para você fazer perguntas na entrevista, primeiro exercício. E aí eu vou pedir para você anotar mesmo as coisas que eu vou falar aqui, para você não esquecer. Depois você pode assistir a live de novo e escrever se preferir. Mas o primeiro exercício é: liste tudo que você gostaria de encontrar em um ambiente de trabalho. Então, defina o que você quer para a sua vida profissional. É, Isso vai te ajudar a filtrar as empresas que você quer e as vagas que fazem mais sentido para você. Porque uma das reclamações dos candidatos é que é muitas etapas, é muitos testes. A gente procurar emprego dá trabalho. Procurar trabalho dá trabalho. Eu sempre falo, Então, procurar trabalho exatamente. muito. Exato. Cada empresa vai ter seu site para você se cadastrar, para você colocar seu currículo. Então, assim, se você não. Você vai ter duas opções. Ou você vai metralhar para tudo que é lado, sem nenhuma estratégia, ou você vai ser assertivo, ser cirúrgico nas suas escolhas. Bom dia, Léo Nunes. Ou você vai ser assertivo na sua escolha. Ou seja, para você escolher quais são as empresas que você quer trabalhar, quais são as vagas que você de fato vai se dedicar, e se dedicar em de fato, uma vez que você listou essa relação do que você quer, qual a cultura da empresa que você gostaria de trabalhar, uma vez que você fez essa relação, você precisa procurar fazer uma pesquisa, né? Se candidatar à vaga. Estou falando fazer uma pesquisa. O que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo para ficar mais real. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma sina pela L'Oréal, trabalhando na L'Oréal e etc e tal. Sim, eu É, também. pois Eu, é, isso depois passou. eram as duas empresas que eu queria trabalhar. L'Oréal e qual, Tana? Nestlé.
Nestlé. Não, eu tinha essa sina colonial. Depois passou, enfim. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque se isso ainda fosse meu sonho hoje, eu continuaria a persegui-lo, né? Mas às vezes as pessoas têm mesmo, eu quero trabalhar naquela empresa. Então, dentro desse exemplo, olha as vagas da empresa ou das empresas que você tem interesse. O que essas vagas estão pedindo? Né? Quando eu fui procurar estágio, lá em 2014, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei um ano antes e falei, deixa eu ver o que as vagas estão pedindo, porque eu não podia estagiar naquele momento. E aí eu vi que as vagas pediam para estagiário Excel avançado. Falei, então deixa eu estudar Excel. Fui estudar Excel. Eu vi que as vagas pediam inglês. Falei, então eu vou começar a estudar inglês. Então, o que as vagas que você está olhando estão pedindo? É Excel, saber VBA, SQL, é Python, é Power BI, é inglês, é espanhol? O que essas vagas estão pedindo? Comece a se preparar desde já. Monte um plano de ação, porque você não vai conseguir, de um mês para o outro, ficar fluente em inglês. Eu sei que não. Mas monte um plano de ação. O que você vai diariamente, 15 minutos por dia, se você não tem muito tempo, pega o seu horário de almoço, tira 15 minutos por dia e começa a estudar inglês. Por exemplo, se inglês hoje é o seu gap, né? E é o que as vagas estão pedindo, 15 minutos por dia. Aí um dia você ouve algo de listening, outro dia você lê alguma coisa, outro dia você treina a escrita, faz uma redação, outro dia você vai para frente do espelho e fica falando sozinho inglês. 15 minutos por dia. Daqui a um ano você vai estar muito melhor do que hoje. Então, se você quer aumentar o seu valor agregado, né, no seu currículo como profissional, se aperfeiçoar, procure ajuda. Então, quem são os mentores que você pode buscar? Quais são as lives que você pode assistir? Inclusive, né, Maria, assistir live é uma coisa que não tem custo. Se você está desempregado, e aí a grana está apertada, tem um monte de boleto para pagar, você não consegue fazer nenhum tipo de investimento, existem diversas formas de você ainda assim se preparar sem investimento, né? Estar pronto para o mercado de trabalho. As próprias lives, tem um monte de vídeo no YouTube, tem um monte de profissional bom no Instagram que dá dica, que passa conteúdo, então dá para você se preparar, aprender mais, né? Ser diferenciado dos demais candidatos sem nenhum investimento financeiro, né? A Ingrid botou aqui assim, vou mandar o currículo e entregar na mão de Deus. Pois é, só fazer isso, gente, não vai dar não. É importante também a gente lembrar que quando a empresa divulga o nome dela, dá uma olhada no site, né? Ver o que essa empresa está disponibilizando, o que ela faz, quais são os objetivos dela a longo prazo. Por quê? Se você se candidata numa empresa para uma vaga, você, entre aspas, corre o risco, e é o risco bom, né, de ser aprovado para essa vaga. Você precisa, pelo menos, entender quais são os planos estratégicos a médio prazo dessa empresa. Então, assim, quais são as atividades que ela está fazendo agora, né? O que ela efetivamente desenvolve, para você saber onde é que você vai pisar, né? Eu me inscrevi para uma vaga de uma empresa que presta serviço para a Petrobras, tá? E o que ela faz? Eu não entendi ainda o que ela faz, não. E tudo bem, você precisa pagar suas contas, mas entenda para onde você está indo. O que essa empresa vai fazer? Quais são os serviços que ela presta, né? Até para você perguntar, porque como eu falei, se chega ao final da entrevista e você não tem nenhuma pergunta para fazer, que interesse que você está demonstrando ali? Que curiosidade que você está demonstrando? Então, assim, você pesquisar no site, ver o que está exposto Tem muitas empresas que têm conteúdo no YouTube, além do site, né? Ver no LinkedIn o que está sendo falado, estude sobre tudo que está público sobre a empresa. E monte perguntas, não tem problema nenhum você escrever as perguntas e levar para a entrevista já escrito, que é autoconhecimento, né? Assim, além de você ser uma pessoa que pergunta, que tem dúvidas e demonstra que pesquisou sobre a empresa e que sabe, né, o que você quer e sabe se posicionar, você não está ali querendo qualquer coisa, você sabe exatamente o que você quer e por isso que você faz perguntas, porque você quer entender aonde você está, o buraco que você está se enfiando. Autoconhecimento. Como que a gente desenvolve autoconhecimento e por que isso é importante, né? Porque pode mudar a forma de perguntar, a estrutura da pergunta, mas você sempre vai ter que responder nas entrevistas, basicamente, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, né? O que você é bom, o que você não é, o que você precisa desenvolver, né? Quais são os seus gaps. De uma forma ou de outra, você vai ter que responder, né? Quais foram os seus desafios, enfim. Então, isso é importante, porque se você não tiver autoconhecimento, você não vai conseguir responder sobre você, sobre os seus desafios, e você não vai se destacar.
E aí, como que eu desenvolvo autoconhecimento? Eu fiz algumas perguntas aqui para vocês depois responderem e refletirem, porque isso vai ajudar você a desenvolver autoconhecimento, né? Então, quais são as perguntas? Por que o mercado precisa de você? Né? Quais são as suas qualidades, seus talentos? Por que o mercado precisa de você? Boa. Por que uma empresa deveria te contratar? Ou seja, quais são os seus diferenciais? Né? Por que a empresa deveria te contratar? O que você faz de diferente que pode beneficiar a empresa? O que você tem que ela precisa? Isso está falando sobre você, sobre as suas características, sobre as suas qualidades, sobre os seus talentos e sobre o seu caráter também, sobre a sua personalidade. Porque a gente também precisa apresentar numa entrevista não só o que a gente faz, mas quem a gente é. Então a gente precisa focar na entrevista e mostrar a nossa capacidade, o que a gente faz, mas também e principalmente quem a gente é. Então, quem é você? Eu sou honesta, eu sou íntegra, eu sou correta, eu sou muito determinada, eu faço as coisas dentro do prazo, enfim. Então, quem você é? Então, apresente também quem você é, né? Então, reflita sobre os seus hobbies, sobre as suas paixões, sobre os seus talentos. Reflita sobre as experiências mais relevantes que você teve na sua vida. Quais foram? Porque você vai precisar apresentar numa entrevista. Então, dentre toda a sua carreira, quais foram as experiências mais relevantes e impactantes que te fizeram ser quem você é hoje? O que você aprendeu com elas? Quais foram os desafios, os erros? O que você aprendeu? Os resultados, né? Quais foram os resultados, principalmente os positivos, que você teve ao longo da sua carreira? Todo mundo teve um bom resultado. A gente sabe que nem todo mundo vive de sucesso, que quando o candidato chega para a gente e só conta alegria, tem alguma coisa errada, né? A gente também precisa identificar e saber onde foi que a gente errou e o que a gente aprendeu. É exatamente isso que você está dizendo. Não é vergonha nenhuma você trazer isso para o recrutador. Pelo contrário. Né? Você está demonstrando que você reconhece que você não é o profissional perfeito, que você pode errar, que você consegue errar, mas aprender com o erro. E esse é o importante. Eu fiz muitas entrevistas com os gestores, né? E eu costumava falar para os gestores exatamente isso, né? Depois que a gente conversava sobre os candidatos. Uma pessoa que não tem nenhuma experiência na vida dela, em que ela errou, em que ela falhou, em que ela cometeu erros mesmo, essa pessoa vai vir errar aqui na minha empresa comigo. Então, não é a pessoa que eu vou contratar, né? Então, não existe sucesso sem momentos de fracasso. Não existe. A gente, para alcançar o sucesso, a gente erra, a gente aprende, a gente conserta, a gente faz diferente. A vida é assim. A vida é feita de picos e vales, né? Porque é com fracasso que a gente cresce. Porque senão a gente ia achar que a gente estava bem o tempo todo. É porque, exatamente, se a pessoa nunca realizou nada na vida, de fato, pode ser que ela realmente não tenha fracasso. Não tenha isso, porque essa pessoa nunca realizou. Só tem fracasso quem está realizando, quem tá buscando, quem está fazendo acontecer, né? Então, essa pessoa, de fato, nunca se envolveu em nenhum projeto, nenhum desafio, por isso que ela não tem fracasso. Ou, o que muitas das vezes é o principal motivo, o candidato, ele quer demonstrar ali uma superioridade, né? E não quer ser vulnerável, né? E não quer mostrar ali aonde ele já errou, né? Quais foram as decisões que ele tomou e que ele talvez se arrepende ou que ele faria diferente. Ele não quer mostrar. E isso, para mim, na minha visão, não é algo positivo. Porque todos nós temos falhas, temos cicatrizes, nós temos cicatrizes e a gente precisa. Eu tenho cicatriz aqui, ó, do acidente de moto, a gente tem cicatrizes na nossa vida. Então a gente precisa ser vulnerável na entrevista, e isso demonstra uma maturidade profissional para apresentar ali quais são as suas cicatrizes. Cicatrizes demonstram que as feridas já foram curadas e não que elas estão abertas. Isso aqui é uma cicatriz que está curada, ou seja, você vai demonstrar na entrevista que você é uma pessoa madura, uma pessoa sábia, que você cometeu alguns erros, mas que hoje te trouxeram aprendizado. Então, seja vulnerável e compartilhe as experiências da sua vida ao longo da sua trajetória que não tiveram o resultado que você esperava e o que você aprendeu com isso, né? Exatamente. E aí, na última live, inclusive, teve uma pergunta que foi, quando perguntam, a velha pergunta, né? Me fale sobre você. Que o recrutador... Essa é um tipo de pergunta que eu, particularmente, não gosto de fazer. Que eu acho muito aberta, muito genérica. Mas tem muito recrutador que faz e tá tudo bem. E aí, assim, o que o candidato responde nessa hora? É muito baseado em cima do que você está trazendo.
né? Quando você se reconhece, quando você entende o tipo de profissional que você consegue responder isso de forma profissional. Quando o recrutador pergunta, me fale sobre você, ele não quer saber o que você fez quando você era um bebê, quando você era criança, quando você aprendeu a andar de bicicleta. Não é isso, né? Ele quer que você conte minimamente o seu histórico profissional, principalmente as últimas realizações, né? Não precisa ser a realização de 10 anos atrás, não. As últimas, né? As mais próximas. Então, eu acho que é muito próximo disso, assim. Você precisa dizer quais foram os projetos que você desenvolveu, onde você teve sucesso, onde você não teve sucesso, o que você aprendeu, né? Nós trabalhamos numa empresa, por exemplo, que ela se mudou de lugar. Eu, por exemplo, mudei de andar no mesmo prédio pelo menos umas 4 vezes em um espaço muito pequeno de tempo, talvez em 6 meses. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto de ficar naquele lugar ali. E aí essa mudança minimamente física me causava um desconforto. Eu parecia que tinha que reiniciar o meu trabalho todos os dias. E eu aprendi a ser mais flexível com essas mudanças. Hoje eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Sim. Eu era uma turista que eu precisava de um ambiente estruturado para conseguir trabalhar. Eu aprendi a ser mais flexível. Então, assim, são pequenas coisas, mas que mudam muito no nosso resultado, né? Hoje eu sou uma pessoa flexível em termos de espaço físico por conta de algo que eu passei. Isso para um recrutador é material, isso é importante. Pode parecer uma coisa muito simples, mas tudo que a gente aprendeu na nossa história, né, de carreira, é importante. Então, assim, e, gente, vamos lá, sempre falando a verdade, tá? Por favor. Não inventa história, não mente, não cria uma história muito complexa, porque a gente sabe, mamãe e vovó já diziam que mentira tem perna curta. Você vai se enrolar na sua mentira. E uma das piores coisas de um processo de seleção é a mentira. Sim. Então, não tenta inventar a história para como é que é? Para encher os olhos do recrutador, né? Para achar que você está sendo melhor que os outros, que não vai dar certo, né? Principalmente quando a gente fala de competências técnicas, né? Porque, por exemplo, se você... existe outra forma de mentir. Se você coloca no currículo lá que você tem um inglês avançado. Isso aconteceu muito comigo, porque todas as vagas que eu fazia precisavam de inglês. Eram vagas sênior, de engenheiro sênior, de gerente, coordenador, precisava de inglês, né? Então, como é que você coloca no currículo que é inglês avançado? E aí, se eu te pergunto no telefone ou na entrevista, se a gente pode falar um pouco inglês, você não consegue, você está ali mentindo. Como eu falei no início da live, eu vi muitos gaps de comunicação, né, nos candidatos. Então, assim, independente de como vem a pergunta, né, como a Tana falou, me fala sobre você. Pode ser que você se depare com uma pergunta assim, ou com uma entrevista mais estruturada. Cada um vai ter esse jeito, cada recrutador, cada gestor vai ter um jeito de entrevistar. Mas você não muda o outro, você muda você. Então, como que você treina a sua comunicação, a sua oratória, né? Para que você, na entrevista, seja mais persuasivo na sua fala, né? Então, comunicação é treinável. Assim como o sucesso é treinável, comunicação é treinável. E aqui eu vou dar uma dica para você treinar a sua oratória, né? Grave vídeos de você falando. Então, Mariana, eu não consigo na frente da câmera, não consigo. Se você realmente não consegue, tudo bem, fala na frente do espelho. Mas por que eu tô dando essa dica de gravar? Para que você assista depois. E você possa ver, pontuar os pontos de melhoria, avaliar se você está tendo uma comunicação objetiva, ou se você está sendo muito redundante, dando uma volta ao mundo. Se a sua comunicação está sendo persuasiva, então, abre a câmera e começa a responder, se apresentar mesmo. Como se eu estivesse fazendo a pergunta para você. Então, quem é você? Se apresenta, deixa eu te conhecer. E aí começa a gravar. E aí, se você quiser, além de assistir o vídeo, você pode também falar na frente do espelho, treinar, e aí semana que vem você grava de novo, para você ver a sua evolução e a sua melhora, né? E não existe melhora de comunicação, de oratória, se você não dá o combustível. É igual, não existe melhora de inglês, na língua inglesa, se você não buscar ler, ouvir, falar e escrever. Você tem que trabalhar essas 4 áreas. Por que para trabalhar em inglês, para desenvolver inglês, a gente sabe que precisa focar no listening, né? na escrita, na oratória, mas no português a gente não faz isso. Como que você quer se desenvolver na língua portuguesa se você não faz o que deveria fazer para desenvolver inglês? Ou seja, você precisa ler livros,
Você precisa ler. O que você está lendo de conteúdo para treinar a sua comunicação e a sua oratória? Você precisa falar. Então, um exemplo que eu dei aqui de gravar, de olhar na frente do espelho e treinar você se apresentando. Você precisa, né, além de escrever, de falar, você precisa ouvir quais são os podcasts que você está ouvindo, sobre qual conteúdo. Isso está te agregando valor ou é um conteúdo completamente irrelevante? Então, quais são os vídeos que você está ouvindo? Quais são as palestras, os seminários, os treinamentos, os cursos, né? E o último que é, eu falei, escrita, a fala, a... Então, né, o consumo Porque eu sei, peraí, é você escrever, é você falar, é você ouvir e você... Gente, eu esqueci a quarta. Escrever. ver, falar, ouvir. E eu também. Eu esqueci, gente, mas vocês entenderam a proposta. Esse ponto eu não anotei, essa comparação me veio aqui, que é listening, reading, writing e speaking. É. Listening que é você ouvir, reading que é você ler, writing que é escrever e speaking é falar. Então eu falei os quatro. E aí, Mas é isso, gente. Treine a comunicação oratória. É treinável. É treinável. e para a gente finalizar, Mari, eu vou dar uma última dica para quem vai participar de uma entrevista. Não tenha vergonha de levar anotado tudo que você precisa falar e tudo que você precisa perguntar, né? E também você pode dizer isso para o recrutador: olha, eu trouxe aqui anotado algumas informações e eu vou precisar ler de vez em quando, né? Que são experiências que eu passei, porque eu fico, para eu não esquecer, porque a gente sempre fica nervoso na entrevista, então eu já trouxe anotado. E isso é ótimo, porque significa que você se preparou para a entrevista e que você quer aproveitar ao máximo aquele momento para mostrar toda a sua competência profissional. Então, se você tem um roteirinho, assim como a Mari trouxe esse roteirinho hoje dela, isso significa que você se preparou para aquele momento. Sim. É fantástico, tá? Não tenha vergonha de fazer isso. Mari... Porque não existe assim, você pode ir espontaneamente, sem nenhum roteiro. Mas se você, de fato, quiser entregar um conteúdo de valor, é só você ver. Você vai numa faculdade, num treinamento, num curso, e não tem ali por trás uma apresentação? Não tem um roteiro? Tem roteiro. Tem roteiro. Então, se você, assim como eu me preparei para estar aqui, você precisa se preparar para estar em uma entrevista. É o que responder se o entrevistador me perguntar algo que eu não saiba. E aí, gente, eu vou depois ouvir a Tânia o que ela acha. Mas, gente, se você não sabe, qual é a minha linha, tá? Minha linha é você ser honesto. Você falar, desculpa, eu não sei. Essa é a minha linha, tá? Vamos supor, se o entrevistador está perguntando algo técnico, né? Ah, você sabe, sei lá, Excel avançado? E aí eu vou falar que eu sei. Aí se ele me perguntar, então, quais são as fórmulas que você mais usa? Me fala aí as fórmulas. Eu vou travar. Se eu não sei, eu não vou saber responder. Entende? Então, assim, e outra coisa, pensando sobre outra perspectiva também. Se você está mentindo na sua resposta, o que eu falei no início da live? Recrutamento é um alinhamento de expectativas. Se você está entrando numa posição em que você mentiu para estar ali, ou seja, em que você não sabe tudo o que deveria saber, você pode se frustrar. Porque quando você entra numa posição em que não está alinhado não só com o que você quer, mas também com o que você tem para entregar, com o que você está preparado, você pode se frustrar. Você pode frustrar o seu gestor e a si próprio, porque você pode não conseguir atender as expectativas. Então, a minha recomendação, eu quero que a Tana responda também, mas a minha recomendação é ser transparente. Você até pode dizer, olha, desculpa, eu não sei, mas dentre as minhas características é ser autodidático. Eu consigo aprender sozinho, eu sou inteligente, aprendo rápido, e um dia eu assisto o curso e consigo aprender. Você até pode responder dessa forma, mas a minha orientação é você não mentir. Se você for mesmo autodidata, ok, diga que você consegue aprender. Mas eu estou muito dentro dessa linha também, tá, Mari? É isso mesmo. Se o recrutador te perguntar algo que você não sabe responder, a melhor resposta é não sei. Você pode dizer o seguinte, né? Vamos lá. Se eu estou numa entrevista e me perguntam, você conhece Power BI? Eu conheço Power BI, eu já recebi muitos dashboards de Power BI. Sei montar? Não sei montar. Então, essa é a melhor resposta. Você conhece? Conheço. Eu sei o que é o Power BI. Eu sei o que o Power BI é capaz de fazer, mas eu não sei montar, eu não sei mexer. Então, a melhor das respostas é sempre a verdade. Né? Não sei,
não é vergonha, né? É até motivo de orgulho. É isso que a Mari disse. Então, assim, e uma outra coisa, se eu estou numa entrevista e o recrutador me pergunta algo do qual eu não sei, por exemplo, você sabe montar um dashboard de Power BI? Não, não sei. Isso é muito importante para a vaga, porque eu posso ir treinar, eu posso buscar alguém que me ajude, eu posso procurar um mentor que me ensine, um curso, não sei, alguma coisa. Isso vai depender do nível de interesse que você tem para a vaga. Então, diga que não sabe, entenda a necessidade daquele conhecimento para a vaga e, se for muito importante, você corre atrás para buscar. E dando até um exemplo, ontem isso aconteceu. Uma amiga minha está participando de um processo seletivo onde eles pediram algo que ela não conhece. E aí ela me pediu ajuda para que eu pudesse explicar para ela como era, como é que a coisa funcionava, mas eu não conseguia explicar para ela exatamente da forma que deveria ser. E aí eu indiquei a ela um mentor, e eu mandei exatamente dessa forma. Esse é o seu mentor. É uma pessoa que trabalha exatamente mentoreando sobre aquele assunto. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta a mais para a gente finalizar? Mari. Dicas, Sheila, parabéns, meninas. Obrigada, gente, pelo feedback. Já quero deixar o convite aqui para um próximo encontro com a Mari, para a gente fazer de novo. E aí, Mari, eu vou até sugerir que a gente troque o horário, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Vamos fazer um teste aí de fazer à noite, a nossa live. Muito obrigada pelo... Obrigada por quem está aqui, né, também, quem assistiu, quem esteve presente. Assistam depois, enviem para quem vocês acham que precisa ouvir esse conteúdo, né? Queria agradecer a Tana também pelo convite. Eu estou nessa proposta de todo mês fazer uma live, né? Mas minha proposta é fazer uma live entregando um conteúdo e foi o que eu tentei fazer aqui para vocês, né? Entregar um conteúdo de valor e que agregue e contribua na vida de vocês. Espero que eu tenha conseguido. E se de alguma forma contribuir, compartilhe esse conteúdo com mais alguém para que outras pessoas também possam ter esse contato, né, e se desenvolver. Então, muito obrigada. Quem não me segue no Instagram é @marianagelais, pode me seguir lá. E eu também tenho um canal no YouTube, Mariana Gelais também, @Mariana Gelais. Você pode me achar lá no YouTube também, tá bom? Obrigada, Tana. Excelente. Obrigada, Mari. E estaremos juntos nas próximas semanas aí também. E acompanhe o nosso conteúdo, porque tanto você quanto eu colocamos muito conteúdo de processo de seleção, né? Currículo, entrevista, a própria mentoria, enfim. Se você souber de alguém que está precisando de processo seletivo e está passando por processo seletivo, precisa de dica, encaminha a nossa live. Isso. Sim, então, muito obrigada, gente. Parabéns por quem está aqui. Treine até se tornar. Essa mensagem que eu iniciei e que eu quero terminar. Treine até se tornar. Tá bom? Excelente. Obrigada, Mari. Um beijo para você. Ótimo feriado. Obrigada, pessoal. Vou salvar a live, né, Tana? Vou salvar, vou postar. Me marca lá para eu poder colaborar na publicação e aí as pessoas que me seguem também poderem assistir. Tá bom? Um beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau.